Podcast Marketing na Veia, apresentado por Denise Lemos e Fábio Bandeira de Melo. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Marketing na Veia. Estávamos com saudade de você, né? Eu sou Fábio Bandeira. E eu sou Denise Lemos, roxa de saudade de tudo isso. Exatamente, estamos iniciando um podcast para falar sobre a importância, o momento, a relevância de, em meio à pandemia, em meio a toda essa situação, a importância sobre o marketing digital, né? Quem já nos conhece sabe que há mais de 5, 6 anos a gente traz esse tema da importância do marketing digital para as marcas e empresas se posicionarem. E com a pandemia a gente viu esse disparada aí do marketing digital, não mais como tendência, mas agora como solução, como a possibilidade de manter os negócios ativos. E hoje a gente quer conversar com você sobre isso, sobre o marketing digital nesse momento de pandemia. Exatamente. E para a gente poder iniciar o nosso momento falando sobre isso, né? Uma coisa que eu acho que ficou muito claro para todo mundo, né, Dani? Se a maior parte das empresas, né, no momento físico estão fechadas e elas precisam, né, ainda gerar negócios, né, o digital se mostrou como talvez a única solução, ou para muitos negócios a única solução, ou o caminho realmente a ser feito, o caminho para a gente seguir. E quando a gente está falando do digital, né, não adianta você agora publicar mais conteúdos no Instagram, isso não vai resolver, né? Então é preciso ter uma consciência de que você realmente precisa ter uma filial dentro da sua empresa agora no digital. É isso aí, a gente precisa entender o digital enquanto braço de negócios da empresa. Não é, as redes sociais, elas são perfeitas para relacionamento, é o momento de você captar teu cliente e chegar mais próximo dele. Mas esse momento de pandemia, ele amplificou aí em 10 anos o caminho do digital. Porque para muitos negócios, como o Fábio acabou de falar, foi a única saída. Então, entender o caminho da venda dentro do digital e não mais só do relacionamento. Quantidade de posts não vai vender, só Instagram não vai vender. A gente está falando de marketing digital e isso envolve estratégia. Ainda que minimamente é necessário fazer um planejamento e uma estratégia. Quando a gente está falando em planejamento, em meio a toda uma situação que ocorre, a gente tem que pensar em planejamentos rápidos. Né? Em um momento que você vai iniciar e sabendo que ao longo desse início de planejamento planejado, você pode mudar, você pode pivotar. Né? Então não pode se criar uma estrutura sólida, principalmente em meio a uma situação que é um cenário completo de incerteza. Né? A todo dia muda um cenário e assim, a própria reação do teu cliente vai te indicando novos caminhos. Então, culturalmente o brasileiro corre de planejamento achando que precisa passar 6 meses planejando e gastar tudo que tem em planejamento. A gente está falando de parar para pensar, escolher um caminho e executar. É coisa rápida, é digital, tem que ser assim, muito rápido, que senão vai perder o time dessa nova realidade. Pensando em algumas dicas para os nossos ouvintes que estão aqui no Marketing na Veia, pensando em aplicação, o que você poderia dizer como importante, fundamental nesse momento a ser pensado? Você falou uma coisa e eu queria já iniciar puxando esse lado sobre pensar realmente do público, né? A persona. Às vezes a gente meio que pensa num público-alvo assim, muito genérico, mas é um momento até de pensar de forma mais aprofundada, começar até a entender a jornada desse cliente para ele, às vezes, efetuar a compra, né? Exatamente. É um momento que tudo está diferente, inclusive os hábitos de consumo do cliente. Ele está dentro de casa, ele está com novas necessidades que antes ele não tinha. A forma de ele se relacionar com o teu produto também vai ser diferente. Então é preciso entender essa jornada a partir do primeiro ponto de contato. Ele teve contato com você, qual é o próximo passo? Onde você pode interagir com ele para poder levar ele à venda, né? Então é preciso pensar esses fatores e uma dica que eu daria aí é a gente justamente primeiro dar uma paradinha e pensar onde que está o meu cliente se ele não está mais onde ele costumava estar. Então ele está no Instagram, ok, como é que eu vou impactar ele no meio de tantas publicações, no meio de tantas marcas atuando lá? Que diferencial que eu vou dar, né? Então, mais uma vez, a gente chama atenção para a estruturação da presença digital, porque teus canais precisam falar sobre você. Tem que dizer quem você é, o que você vende, quais são os seus diferenciais, qual o teu propósito. A gente está vivendo momentos aí de muita
necessidade de carisma, né, de afetividade. Então, as marcas que têm propósito, elas conquistam mais rápido. E os canais digitais, eles precisam trazer esse arcabouço aí de informações para o teu público poder se interessar por você, né? E tem uma coisa muito legal também, que as próprias ferramentas, elas têm se atualizando muito, né? Então, por exemplo, o Google disponibilizou o Google Meet, que é excelente para você fazer reuniões e tudo mais, né? O WhatsApp também disponibilizou várias novas funções também que são possíveis. Agora até a própria comercialização, né? A venda, envio de venda você consegue através do WhatsApp. O próprio Instagram também chegou uma rede social de uma forma muito forte nesse período, né? Na verdade, ele já vinha antes, né? Mas ficou ainda mais forte, que é o TikTok, né? E aí agora o Reels do próprio Instagram como, de certa forma, um combate. E aí, já falando até nessa questão, é super interessante você utilizar essas novas funções. Sim. E um motivo disso é porque o que acontece, eu gosto de brincar da torneirinha, né? Quando você tem um produto novo, um serviço novo, disponibilizado por essas plataformas, elas dão mais alcance, né? Elas liberam mais possibilidades. Então, por exemplo, se você ainda não usou o Reels, vale a pena você utilizar como sua conta profissional. Vale a pena você utilizar outras, né? O próprio TikTok, que está tendo uma dimensão de alcance maior. Então, claro, naturalmente você tem que pensar antes, fazer um planejamento. Meu público está lá, lembra o que a Denise falou, né? O público está lá presente, para também não entrar numa plataforma furada, né? Exatamente, isso é fundamental para você não perder tempo, porque todos os donos de negócios em vários níveis, seja MEIs, micro, empreendedores, grandes empresas, estão precisando focar no seu negócio, montar estratégias de sobrevivência mesmo. Imagina você desperdiçar seu tempo, que já é escasso, produzindo conteúdo para um lugar onde ninguém vai ver. Então, pensa direitinho aí onde está teu público, usa tudo que for possível de novidades, mas dentro de uma estrutura de marketing, pensando estrategicamente. Não vai usar o Reels só porque é novidade e todo mundo está usando. Você pode se perder e dar um tiro no pé e gastar o restinho da tua energia onde não vai tirar nada. Mas procura usar as ferramentas a teu favor. Tanto o Google, quanto o Facebook, quanto o TikTok, eles são plataformas que têm um nível de inteligência muito hard dentro da estrutura. Então, se você é usuário, ele vai entender você como relevante, ele vai ampliar o teu alcance automaticamente. Os próprios robots deles, eles se encarregam disso. Então, use com inteligência, porque literalmente vai salvar o teu negócio e as coisas vão começar a acontecer, pode ter certeza. Queria trazer mais uma outra coisa aqui que eu vejo que tem gerado um ponto de melhoria significativo para quem já apostou nisso antes, para quem começa a apostar, que é a questão do SEO, né? Sim, então, hoje a gente tem um volume de conteúdo tão grande, e ter os seus textos, as suas produções dentro do digital totalmente otimizadas, com palavras-chave, organizadas, pensadas no sistema de busca. A gente costuma dizer que a gente tem dois clientes, tá, gente? A gente tem um cliente final, que é aquele que compra da gente, e a gente tem um cliente Google, que a gente precisa alimentar, cuidar com ele com carinho, para justamente ele trazer novos clientes pra gente, né? Eu gosto de dizer que o SEO ele tem uma vertente que as pessoas não lembram de usar, que é o SEO marketing. Existe um lado do SEO que é aplicado a nível técnico de desenvolvimento de sites, dentro do código-fonte de sites, que fica muito distante da nossa realidade de quem não é desenvolvedor. Mas o SEO marketing são mais de 200 técnicas aí que você pode usar e são coisas mais simples, desde a escolha de palavras-chave, como a escolha de tags nas imagens, como hashtags, call to actions, backlinks, ou seja, é uma literatura mais densa, é uma área mais técnica, mas tem literatura disponível aí que você pode procurar, fazer algum cursinho rápido e incorporar literalmente como DNA da tua comunicação, que você vai ver o salto que vai dar. Você falou sobre cursinho, sobre literatura, tem um autor que é o Neil Patel, Perfeito, é um cara ele. Fantástico, para mim uma das principais referências, além do marketing digital, mas uma das principais referências em SEO a nível mundial, então pode colar nele, é Neil, Neil Patel. Eu não sei nem se fala assim, né? Mas eu falo o nome dele, Neil Patel. Ele é indiano, ele é perfeito. Eu queria dar uma dica aí, aliás, um exemplo prático, né, Fábio? Tem um cliente nosso que
O nome dele, o nome formal, digamos assim, a razão social, ela não tem no nome a principal palavra-chave dele. Então, quando a gente fez o diagnóstico de presença digital, que a gente identificou quais eram as palavras-chave que tinham mais buscas, a gente percebeu que o Google Meu Negócio dele estava com a razão social dele. E aí a gente tirou a razão social e deixou o primeiro nome e essa palavra-chave que é quase que o slogan dele. E no mês, a gente fez isso, acho que foi em abril. Não tem 15 dias que eu puxei os relatórios de crescimento do Google Meu Negócio dele, o gráfico tá a coisa mais linda do mundo, assim, deu um pico de acesso, ele inverteu de 8ª posição para a 1ª posição só quando a gente fez essa intervenção no nome usando uma palavra-chave. Então fica a dica, tá, para vocês, existem coisas simples que dá pra gente usar sim, desde que você faça essa mudança de mindset de que não se trata de publicação, não se trata de só story, não se trata de só feed, se trata de você conhecer o seu cliente, de você conhecer o seu negócio e você estar antenado e buscando como mudar aí nesse momento de pandemia. Maravilha! Pra gente encerrar... Falei demais pra variar. Não, que isso, de jeito nenhum. Pelo contrário, é sempre uma aula, um aprendizado, tá compartilhando aqui tanto em sala de aula, né, tanto a Denise e eu quanto professores, a gente divide sala de aula, mas também aqui no podcast é sempre um aprendizado. Queríamos agradecer mais uma vez a tua presença aqui, a gente retornando o podcast durante um tempinho e foi um motivo de colaboração, né? A gente acabou se dedicando bastante a nossos clientes, muitos outros clientes chegaram, porque muita gente viu essa necessidade por conta da pandemia de investir no marketing digital. Então o nosso time, a gente está trabalhando incansavelmente para buscar resultados, achar novas soluções, encontrar novas possibilidades para os nossos clientes e aí naturalmente a gente focou um pouco mais nisso, mas está de volta com muita alegria para trazer conteúdo para você aqui. E tem muita gente perguntando para nós como fica o mundo pós-pandemia. Claro que a gente não sabe, né? Ninguém sabe, os maiores especialistas não sabem, mas a gente já tem alguns insights, algumas coisas que a gente sabe que não vão retroceder. Pode ser um tema aí de um próximo podcast, se vocês quiserem, vocês sinalizem, mandam mensagem pra gente ou pede algum tema, a gente está aqui à disposição. O tempo está muito escasso nessa correria de resolver aí, ajudar os clientes, mas a gente está aí sempre disposto a comentar alguma coisa com vocês. Grande abraço, deixa Maravilha. aqui... Deixar nossa comunicação para você conhecer um pouco mais sobre a agência Upbranding, é www.upbranding.com.br, se escreve UP Branding. Meu Instagram, @FábioBandeira-de-Melo, Instagram da agência, @UpBranding e o da Denise, @DDNLemos. O meu canal é mais uso particular mesmo, mas a gente pode conversar lá sem problema nenhum. É isso aí, gente. Até a próxima, até o próximo podcast. Fiquem com Deus e sucesso! Tchau, tchau. Podcast Marketing na Veia, apresentado por Denise Lemos e Fábio Bandeira de Melo.